Boa noite, Neuza. Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa quinta live, né? Nosso Café com Ideias. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aí começando a nos acompanhar. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito, mas muito preocupante, inclusive para toda a nação brasileira, não é mesmo, Neuza? Sim. Boa noite a todos que nos seguem aí, né? E nós hoje vamos tratar de um assunto muito, muito importante, que é a questão do feminicídio. Inclusive aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, a gente tem visto aí casos, né, que na região tem aumentado muito o número de casos, e hoje é o nosso tema. Se você quiser participar, entra aí com a gente, @NeuzaMapa, e dê sua opinião. Ao final da nossa live, a gente vai responder a todos vocês que estiverem aí participando conosco. Neuza, como é que você vê o aumento do número de feminicídios? Você acha que é uma questão de maior divulgação na mídia ou que realmente aumentou a violência? A violência aumentou de uma forma absurda. E a cada momento ela aumenta mais, a cada momento nós estamos tendo que conviver com mulheres sendo assassinadas de forma absurdamente brutal. Bom, antes a gente tinha esses casos de uma forma mais velada, né? As pessoas não comentavam, não falavam nada. Eram vários casos antigamente que a gente sabia, o pai matou a mãe de fulano. Hoje não, hoje pelo contrário. Hoje, pelo que eu vi uma reportagem recente, só em Minas Gerais esse ano já foram 1.032 casos. Nós temos, em nível de país, né, o Brasil todo, contabilizando, nós temos por dia, 4 mulheres são mortas. A cada 6 horas, uma mulher é morta por alguém que está mais próximo dela. Sempre, ou é o esposo, ou é o namorado, ou é o próprio filho, ou é o irmão, né? O tio, né? Como aconteceu aqui na cidade de Ceará recentemente. Sim, né? sim, exatamente. Então a gente está vivendo um caos total em relação à falta de consideração e à falta de amor ao ser humano. Isso, o meu modo de ver, cada momento o amor se distancia, sabe, das pessoas. Então está muito complicado isso. Em questão de ser de Minas Gerais, como eu disse, em questão de Brasil, né, nós temos a cada 6 horas uma mulher morta, assassinada, né? E em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada por alguém que está mais próximo dela. Pois bem, foi criada a Lei Maria da Penha e isso, a princípio, deu uma freada, né, nos casos de feminicídio. Mas parece que ultimamente as pessoas estão respeitando muito isso, mas não, né? Não, eu acho que nunca respeitou. Eu vejo que pelos números que a gente acompanha, em 2024 foram 1.459 mulheres mortas, assassinadas por homens, né? E o Brasil hoje ele ocupa o 5º lugar no ranking em termos de outros países. O nosso país está em 5º lugar em assassinar mulheres. Deus, a gente tem visto muita evolução de certas situações, mas a gente não tem visto muito a apresentação de soluções para essas situações negativas. Não, Como lidar com isso? Veja bem, eu tenho que trazer os números de Minas Gerais. Em Minas Gerais, quando a gente fala de Minas, nós estamos falando de 853 cidades. Então, nós temos em torno de 139 mulheres assassinadas em 2025, de janeiro a outubro. E nós temos 156 mulheres que sofreram tentativa de homicídio. Então, é um número muito alto. Isso chega aproximadamente a 300 mulheres atacadas por homens que elas acreditaram. Elas preferiram acreditar, seja o pai, seja o irmão, seja o marido, seja o namorado. Então, são pessoas que estão muito próximas delas, que elas acreditam, que muitas vezes ela confia. Geralmente é assim, né? É o caso do estupro de vulneráveis, né? Exatamente. E também é outra coisa que aumentou muito, né? A gente tem visto aí sendo citado muitos casos de estupro, tio, pai, irmão, primo, tudo com crianças, com pessoas que estão aí incapazes de defesa. Tudo isso que está acontecendo em relação à agressividade à mulher, aos assassinatos, a falta de respeito à criança,
estupros. Hoje mesmo eu estava lendo aí uma matéria, uma criança de 2 aninhos foi estuprada e assassinada. Tem o caso da Denise aqui da nossa própria cidade, que foi espancada violentamente pelo seu parceiro, frente a uma criança, ao filho, né, de 2 anos, a outra criança de 9 anos. Então isso aí destrói a mente dessa criança, o psicológico dessas crianças não será uma coisa assim que você vai falar, vai crescer uma criança bem, ela vai sempre ter esse problema de lembrar das agressões que a mãe sofreu. Chegou a esse ponto hoje, mas certamente essa mulher já estava sendo violentada o tempo todo, porque inclusive nem celular ela poderia ter, né? Então isso é uma violência ao direito que a mulher tem, né? De viver a vida dela, de ter a liberdade, né? De estar, de ser, de existir. E as crianças, normalmente essas crianças elas são agredidas também pelos próprios familiares, por padrastos, por pais, por avós, por irmãos, sabe? Então isso é muito triste. Sabe, Neuza, que essa convivência num ambiente de violência, ela torna o ato e o fato comum para essas crianças, né? Ou seja, você tem que dar uma geração para que não venha violência, mas com esse comportamento dos pais, as crianças começam a achar aquilo normal, né? Até que aconteça o extremo, igual a gente vê os casos de homicídio. Eu acredito que está tendo uma falha na lei, tá? Porque criar-se lei não resolve o problema, é fazer a lei valer. O que a gente está percebendo que a lei não está valendo nada. Quanto mais se fala de lei, Maria da Penha, quanto mais se fala da mulher, mais feminicídio nós estamos tendo. Por quê? Porque nós temos esses homens que fazem o que faz com as mulheres, assassinam elas, agridem elas, deixam elas com sequelas eternas, como o caso que aconteceu em São Paulo, daquela pessoa, aquele monstro, né, que passou por cima da moça e arrastou ela debaixo do carro por quilômetros e quilômetros de distância. Ela perdeu as 2 pernas, ela não só perdeu as 2 pernas, ela perdeu a vontade de viver, tudo. Não precisa de ninguém acreditar que ela será uma pessoa que vai continuar bem, que não vai, né? E os sinais existem, mas muitas vezes as mulheres vão procrastinando as decisões, né? Vão deixando acontecer, acreditando nas falsas falas, né? Nas falsas conversas deles, e isso não chega ao ponto de acontecer uma tragédia. Tudo isso porque eles sabem que as leis não funcionam, tá? Seja a lei comum, seja a lei Maria da Penha, não funciona. Essa história de que a mulher tem a proteção, mentira, ela não tem proteção nenhuma, ela não pode acreditar até porque na maioria das vezes ela tem uma dependência financeira, uma dependência de moradia, uma dependência, né, muito grande. Uma das coisas que eu acho errado da questão do casamento é o casal passa a conviver dentro do mesmo espaço e algum deles corta todo o vínculo externo que tem, seja trabalho, amigos, família. Isso é uma coisa que realmente não deveria acontecer, né? É muito comum acontecer com a mulher. É muito comum o homem proibir a mulher de ter o contato externo com as amigas que já tinham, com os pais, com os familiares, sabe? Com os irmãos, com as irmãs. É muito comum isso acontecer, porque parece que eles pensam que eles são suficientes para essa mulher e quer manter ela dentro de uma bolha. Mas isso tudo é intencional, é para ela não descobrir quem ele é lá fora, né? Então a mulher nunca pode permitir isso. Desde o momento que ela namorar com ele, ela já esteja observando o comportamento desse sujeito. Tem sinais, né? Os sinais existem. Sinais. Muitas vezes as mulheres insistem numa coisa que já está na cara que não vai dar certo, né? Eu vi outro dia que uma mulher, ela estava casando, tinha acabado de dar o sim. O marido tratou assim com estupidez de um tamanho, ela pediu anulação, ela acabou com a festa do casamento, pediu desculpas aos convidados, falou, esse casamento não
existe. Estou saindo daqui agora. Aí o cara todo arrependido foi atrás dela, não sei o que, ela disse, não. Se no primeiro dia você está me tratando assim, você imagina. Se aqui no meio de todo mundo você está me tratando assim, não quero saber mais. E cortou o vínculo mesmo e anulou o casamento. Sim, tem que ter muita atitude, né? Muita força, principalmente para quem já está com uma história vivida ali, é um sonho de filhos, de também, família, né? Então, assim, vai procrastinando mesmo, vai levando. Sempre acreditando que um dia vai melhorar. Eu vi um caso também de um homem que saiu do Rio de Janeiro para assassinar a esposa dele lá em Espírito Santo. Então, assassinou ela, facada. Ele gravou um vídeo dizendo o que ele ia fazer com ela. Então, assim, as coisas chegaram ao limite máximo, que não dá mais para tolerar. Não dá mais para fazer politicagem com essa situação. A gente vê muitas pessoas, políticos, né? Pessoas do meio político, gravando vídeos, porque nós estamos fazendo movimento, isso não resolve nada. Isso só vai resolver quando a justiça resolver atuar e agir de forma real, de forma verdadeira. A gente vê situações de pessoas extremamente agressivas e que precisam de tratamento. Não adianta nós ficar falando só de vou aprender, prende, ele paga e sai. Sai com ódio e ele sai para matar. Tá? E muitos, você sabe que não mata só a mãe, a esposa, a ex-mulher, ele vai matar os filhos também. Acontece isso direto. Nós estamos vivendo um horror no país. Tá? Um caos total dentro dessa história. Então, o que ocorre hoje é a justiça, de fato, fazer valer, tá? Políticos deixarem de fazer graça em rede social, falando o tempo todo de feminicídio, só falando no blá 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 e não resolvendo nada, tá? Porque o poder está nas mãos deles. Os políticos estão lá, os deputados estão lá exatamente para tomar atitude, para agir em cima de certas coisas que precisa agir. Mas nós temos um detalhe muito interessante nessa história toda, que é o que nós temos de mulheres na política? Nós temos 513 homens, nós temos 77 mulheres. Qual a força que essas mulheres têm no nível federal? Qual a força que essas mulheres têm para poder mudar alguma coisa, fazer as coisas acontecerem? Está muito distante disso acontecer. Então, porque esses homens vão sempre proteger os homens. Fazendo o adendo também, que é preciso que as mulheres que estejam lá pensem como mulheres. Exatamente. Algumas delas querem pensar como os homens que estão lá e esquecem. Sim. E outra coisa também, o que nós estamos observando também, tem muitos casos de deputados e até mesmo de deputadas criando leis ridículas, que não servem para nada. Entendeu? Que não servem para nada. Então, começar a agir com responsabilidade, fazer o que realmente precisa fazer, não inventar coisa para poder as pessoas começarem a pensar que isso acontece e de repente a mente das pessoas está voltada para isso que não serve para nada, enquanto ele está apoiando, está botando em coisa séria que vai prejudicar o nosso povo. Nesses 4 anos eu não vi nada, nenhum ato sequer que juntasse os deputados em prol do povo. Se tivesse um grupo de deputados para poder fazer assim, não, nós vamos fazer isso aqui, isso é para beneficiar o povo. Outro dia, eu não sei se você viu a live do Cleitinho, o senador Cleitinho, ele chorando, agradecendo a Deus porque ele conseguiu aprovar um projeto. Ele fez essa eleição, são 3 anos de Senado Federal, ele conseguiu passar um projeto. Só Deus sabe o tanto que ele teve que lutar para fazer com que os companheiros pudessem, os companheiros, o colega ou o senador, acho que são adversários, pudesse votar a favor, para passar esse projeto de lei dele, que isentando do IPVA para carros com 20 anos de uso, de existência. Eu acho que isso é importante, mas tem que avançar muito mais mesmo, sabe? Isso é muito pouco, porque nós pagamos por um carro que, sendo que mais de 54% de um carro é do governo, é dinheiro que vai para o governo. Hoje nós não temos mais carros populares,
um carro que é uma caixa de fósforo, como o Kwid, aquele da Fiat, né? O Mobi, custar aí mais de 80 mil reais. Isso é um soco na cara da sociedade, do trabalhador que batalha tanto e não tem o direito de ter. Isso aí nós temos, é importante que a nossa população veja, que os políticos que estão lá, o governo que está lá, ele não está a favor que as pessoas possam desfrutar de alguma coisa que presta. Porque carro para a sociedade, para o povo, para a mulher, para a família, não é luxo, é necessidade. E você vê, entender que quando você vai a uma concessionária, um carro custar 80 mil reais e falar que esse carro é popular, isso é ridículo. Isso é chamar as pessoas de ignorante. E, infelizmente, esse carro que custa 80 mil reais, 45 mil é imposto que eu vou pagar para o governo, é dinheiro que eu vou dar para o governo. Então, e eu saio de lá com esse carro, onde eu vou pagar um IPVA dele, está relacionado não a 40 mil, que é o valor dele, ou a 35 mil, que é o valor dele, mas a 80 mil. Eu estou pagando imposto 2 vezes. Pensa bem no governo. E depois, qualquer coisinha que acontecer, o carro é apreendido. É tomado pelo Estado. E você tem que pagar uma fortuna. Isso é nojento. A população brasileira não pode mais aceitar esse tipo de conduta. O governo está massacrando todo mundo, o brasileiro inteiro. E tem muita gente batendo palma. E eu digo para vocês uma coisa. Não pense que isto é um problema só do governo atual. Isso é um problema de sempre. Isso virou um ciclo vicioso de manutenção. Manutenção, né, das regalias do governo. A cada momento que passa, a cada dia, eles precisam de inventar um imposto, aumentar o imposto, para aumentar a quantidade de dinheiro que entra. Você acha justo? Você já é tarifado na compra do carro, que não é pouca coisa, acho que 18% só de ICMS, tem mais taxa de IPI, né? E acaba que aí, um carro de 80 mil, você paga aí quase 50 mil só de imposto, por assim dizer. Sim. E todo ano você tem que pagar um imposto sobre o valor de venda dele. Quer dizer, o negócio é seu, aí você tem que pagar imposto de propriedade. Ué, como é que é? Então o negócio é meu, mas não é meu. Eu tenho que pagar imposto. Nós não temos nada nesse país. A gente já vive num país onde ninguém é dono de nada, o Estado tomou conta de tudo, tá? E a gente está fazendo papel de trouxa. Essa é a realidade. Pois é, Deus, aí soluções para isso. Renovação de Congresso seria com pessoas que realmente tivessem focado no bem da nação brasileira, porque o que a gente tem visto nos últimos anos tem nada a ver com isso. Olha, eu penso que tudo chegou ao ponto que chegou, porque nosso país, desde da invasão, ele é governado por bandidos. No sentido que, olha só, nós temos uma invasão num país onde só ladrão entrou aqui. Levou tudo que era de bom, de riqueza do nosso país embora. Construiu uma república já com pessoas de mau caráter. E quando a gente vê uma quantidade absurda de parlamentares, de senadores, de deputados, eternizando na política, há 40, 50, 60 anos na política, virou profissão. E a profissão deles não para por aí, porque quando eles percebem que eles estão quase no momento de sair, quando está lá com seus 70, 80, 90 anos, eles já colocam os seus, já está no caminho. Os filhos, né? Os filhos, os netos. O mesmo que acontece com o judiciário, né? A mesma coisa. Então a gente precisa renovar no sentido geral. E quando a gente pensa no assunto que nós iniciamos aqui, na questão da agressão à mulher, né, dessa falta de respeito, né, de amor ao ser humano, nós precisamos mudar essa história, mas é mudar de verdade. Chega de nós só termos homens comandando o país. Nós precisamos de mulheres, no parlamento. E é uma história que prejudica a mulher desde o começo, né? Desde a colonização.
eles já chegaram aqui abordando as índias, belas mulheres, seminuas, e não quiseram nem saber o que deixar para trás, né? Um monte de mamelucos e um monte de cruzamento de gente da Europa com os nativos daqui, e além das doenças, né? Trouxeram bastante de lá, porque não existiam determinados tipos de doença. A gente veio varíola, matou muita gente, né? E outras coisas também, doenças venéreas e uma série de outras coisas. Então, assim, a agressão à mulher, ela começou na colonização. Foram 500 anos para poder se criar uma lei Maria da Penha, né? Como é que você desemboca 500 anos de história na mentalidade truculenta e de como dizer, ela vai não só subestimar, mas também vai dominar a mulher. Essa mentalidade ela já vem desde quando pisaram os primeiros europeus aqui. E fora que a doutrinação, né? Sim. Existiu também no nosso país a doutrinação. E o subjugar a pessoa também, né? Onde a mulher ela era crucificada em tudo e ela continua sendo assim, né? Pelo que a gente observa. E voltando lá na questão desses homens agressores, que é um número absurdo, porque nós temos muitos casos que não vêm ao conhecimento da mídia, não vêm ao conhecimento das pessoas. Esses homens, eles precisam de tratamento. Não adianta só prendê-los, não adianta só condená-los. Precisa-se de tratamento, são homens doentes. E a partir do tratamento, descobre-se se ele tem condição de viver na sociedade com pessoas ou se ele precisa de ficar praticamente eternamente preso, porque a partir do momento que ele tiver uma mente diabólica, onde ele tiver na mente dele só vontade de matar, porque se ele mata a mulher, se ele mata o filho, ele mata qualquer um. Aí um bom aditivo à lei, né, que se coloque nos casos de prisão devido à agressão à mulher, que se passe pelos psiquiatras do judiciário. Sim. Deveria de ter dentro de cada setor, né, dentro de cada delegacia regional que seja, um setor exclusivo de psicanálise em relação às pessoas que estão envolvidas com a Maria da Penha. O erro que está acontecendo hoje em relação a essa lei é porque ela é falha em todos os sentidos. Ela é falha. Você simplesmente pegar uma pessoa e jogar na cadeia porque ele matou a esposa, porque ele matou o filho, porque ele agrediu a esposa e logo ele consegue se livrar da cadeia, isso não significa que se ele ficou lá 10 anos, se ele ficou 5 anos, que ele saiu de lá mudado. Não, a mente dele continua diabólica, continua ruim da mesma forma. E ainda com raiva de ter ficado agarrado lá no tempo que ficou, né? Então, esse tratamento psiquiátrico, com um especialista mesmo, isso vale não somente para homens agressores de mulheres e assassinos de mulheres, como também para qualquer outro prisioneiro que estiver lá. Porque nós temos aqui um exemplo, que talvez você nem lembra, do rapaz que estava preso, ficou lá por muito tempo, e o dia que ele saiu disposto a matar o primeiro que ele achasse na frente. E quem que ele encontrou na frente? O jornalista Diego, daqui de Lafayette. Está lembrado? Matou ele aqui na avenida, de graça, simplesmente porque ele estava com ódio, porque ele ficou preso. Ele saiu da cadeia pelo fato dele ter ficado preso por sei lá quantos anos. Isso mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Não mudou nada.